Aí, meu nobre, olha aí, meu nobre aluno, e aí você que está na sala de aula, hein? Fique ligado, porque vou fazer alguma retrospectiva da lei de Lavoisier, que é a lei de conservação da massa, e também da lei de Proust, as proporções definidas, tá certo? Se ligue lá então, por favor, vamos lá na telinha, olha lá. Então, nós temos que a lei da conservação das massas, que foi uma lei proposta por Lavoisier no final do século XVIII, esta lei afirmava que, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? E essa afirmação, ele pode parecer simples, mas representa uma mudança monumental na compreensão das transformações químicas, ou seja, das reações químicas, dos fenômenos químicos em geral, né? Porque você sabe que toda reação química representa um fenômeno químico, tá certo? E ainda, né, do ponto de vista experimental que Lavoisier realizou, ele garantiu que em um ambiente fechado, a soma das massas das substâncias reagentes é igual à soma das massas do produto formado na reação. Tá legal? Isto ficou comprovadamente quando ele publica cientificamente. Até hoje, quer dizer, nós utilizamos e comprovamos esses fatos. Por quê? Porque antes de Lavoisier, acreditava-se que a matéria poderia ser criada ou destruída durante uma reação química qualquer. E sua observação, ela foi muito cuidadosa do ponto de vista dos processos químicos, né? E da medição precisa das massas dos reagentes e dos produtos, que levaram à seguinte conclusão: a quantidade total de matéria permanece constante, não varia dos reagentes em relação aos produtos, tá bom? Permanece inalterada, por isso nós chamamos de lei da conservação da massa, tudo bem? Experimentalmente, Lavoisier, o que fez? Ele foi no laboratório e, ao fazer reagir mercúrio metálico com oxigênio, né? Mercúrio no estado sólido, oxigênio no estado gasoso. Quando ele reagiu 100,5 gramas de mercúrio com 8 gramas de oxigênio, obteve um produto diferente, que é o óxido de mercúrio, substância completamente diferente como produto, mas o que manteve-se igual? A massa do produto. Quer dizer, a massa da substância formada igual à massa das substâncias reagentes, substâncias diferentes. Isso, então, comprovadamente, 100,5 gramas de mercúrio com 8 gramas de oxigênio. Nos reagentes, nós temos 108,5. E no produto, 108,5 de óxido de mercúrio. Que legal, hein? Então, aí, comprovou a lei da conservação da massa, ou a lei que é onde na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A lei de Lavoisier, tá joia? E quer dizer que, ao queimar substâncias, ele percebeu que os produtos finais tinham massa equivalente à soma dos reagentes iniciais. Quer dizer, ele colocou o gás oxigênio no mercúrio, aqueceu, chegou ao óxido de mercúrio, porém, as quantidades antes e depois permaneceu a mesma. E aí vem a lei das proporções definidas, que diz o seguinte: ele observou que quando pega 10 gramas de cobre metálico, reage com 5 de enxofre, formando 15,5 de sulfeto cóbrico. Só que aí o seguinte, ele alterou a quantidade do reagente cobre, manteve a mesma do enxofre, só produziu 15,606. Acontece que, se antes era 10, somente as 10 reagiram e as 10 não reagiu, permaneceu em excesso, tá certo?
Então, meu aluno, você viu aí a revisão sobre a lei da conservação da massa de Lavoisier e das proporções definidas de Proust. Na sua atividade de sala, você calmamente vai resolver as questões e voltarei já já para fazer os comentários de cada questão. Boa sorte para você, que eu já estarei de volta. Valeu? E aqui eu voltei, conforme prometido, para fazer aquele comentário de cada questão da sua atividade de sala. Lógico, você precisava raciocinar, calcular, tá bom? E chegar às conclusões de acordo com estabeleceu os cientistas Lavoisier, na conservação da massa, e Proust, nas proporções definidas. Vamos aí tirar suas dúvidas? Vamos lá? Olha só. Durante uma aula de laboratório, um estudante queimou ao ar diferentes massas iniciais, que a gente chama de MI, tá bom? Ótimo. De esponja e de ferro. Bom? Ao final de cada experimento, ele determinou também a massa final e os resultados obtidos estão reunidos na tabela a seguir. Lembrando que se existe queima, existe uma combustão, tá bom? E a reação química aconteceu. Foram 4 experimentos. Ele pegou, no primeiro experimento, 0,980 da massa inicial, ok? E chegou, no final da reação, com 1,18. E ele comprovou que a relação, de acordo com a lei de Proust, era de 204, vamos lá, assim, relacionando as massas, né? Quando ele pegou, no segundo experimento, 0,830, chegando da massa, olha aí, da massa inicial, chegou a 1,205. 3, você vai vendo as massas iniciais e a relação que vai acontecendo com cada um, tá bom? Admitindo que todos os experimentos, a queima foi completa. E o estudante fez as 3 afirmações seguintes. Primeiro, a lei da conservação da massa não foi obedecida, pois a massa final encontrada para o sistema em cada experimento é sempre maior do que sua massa inicial. 2, o aumento de massa ocorrido em cada experimento se deve à transformação de energia em massa, tendo-se verificado a conservação da soma massa mais energia do sistema. E 3, a relação constante obtida entre a massa final e a massa inicial do sistema em cada experimento realizado permite afirmar que, dentro do erro experimental, os dados obtidos estão de acordo com a lei das proporções definidas. Vamos lá, então, olha. E aí, dentre as afirmações apresentadas, conhecendo as 3 afirmações, letra A, somente a uma, quer dizer, dentre as afirmações, o estudante acertou, quer dizer, somente a 1 apenas, 2 apenas, 3 apenas, 1 e 2 apenas, 1, 2 e 3 apenas. Olha aí, letra C. A letra C, a 3 apenas, onde diz que a relação constante entre a massa final e a inicial do sistema em cada experimento permite afirmar que está dentro do erro experimental que foi estabelecido pela lei das proporções definidas de Proust. Tá legal? Assim sendo, olha lá o comentário, exatamente isso aí. Ó. A relação constante obtida entre a massa final e a massa inicial do sistema em cada experimento permite afirmar que dentro do erro experimental os dados estão de acordo. Então, daí, com as leis das proporções definidas de Proust. Por quê? Porque obedeceu à lei das proporções definidas. As demais não satisfazem, tá certo? Na segunda questão, aqui não é de marcar. Vamos lá, se você conseguiu realizar os cálculos, né? Numa reação de neutralização do ácido clorídrico,
pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas do ácido reagiu com 58 gramas do hidróxido, com formação de 36 gramas de água. Baseado nessas informações e utilizando a lei de Lavoisier, que é a lei de conservação da massa, determina a massa do outro produto dessa reação, ou seja, do cloreto de magnésio. Então, olha aí, só relembrando. 73 gramas de ácido clorídrico reagindo com 58 gramas de hidróxido de magnésio, além de produzir 36 gramas de água, produziu X de cloreto de magnésio. E aí, o que ele está querendo saber? Determine a massa do produto, do outro produto, porque foram dois produtos na reação. Um foi a água, o outro foi o cloreto de magnésio, não é verdade? E aí você, com base na reação e na lei da conservação da massa, você sabe que a soma das massas que existe no reagente em uma reação é igual à soma das massas do produto. E aí uma equaçãozinha matemática do primeiro grau. Você conhece do HCl 73 gramas, do hidróxido de magnésio 58, você não conhece o X, mais 36 de água, porque X é do cloreto de magnésio, MgSl2. Aí você faz o quê? Por diferença. Somando 73 com 58, 131 gramas é igual a X mais 36. Agora, menos X vai ser igual a 36 menos 31. Quer dizer, X vai ser igual a 95 gramas de cloreto de magnésio. Por quê? Porque quando você somar 95 gramas do cloreto de magnésio mais 36, obrigatoriamente eu vou ter que ter quanto? Olha aí, a mesma somatória do ácido clorídrico com hidróxido de magnésio, ou seja, 131, tá bom? Então, sempre aqui, obedecendo a lei da conservação da massa. Tudo bem? Então, se você entendeu o porquê, quer dizer, a lei da conservação da massa dizia que a soma das massas, ou as massas do reagente, numa reação química, que no caso, 131 gramas. Obrigatoriamente, no produto tem que ter 131 gramas, por quê? Porque a reação foi completa. E aí, você, para encontrar o valor de X, você estaria com o X lá no segundo membro, jogaria para o primeiro, trocando o sinal, e no final, você teria que exatamente esta massa aqui corresponde a 95 gramas. Valeu? Não esquecer de quando se falar de reações químicas, não esqueça a lei de Lavoisier. Independente de você ter aqui, nessa reação você tinha o quê? 2 reagentes, 2 produtos. Mas como no caso da água, você tem a água que forma hidrogênio e oxigênio. Independente da quantidade de reagentes que você tenha e a quantidade de produto, as massas totais do reagente tem que ser igual à massa total do produto. Isso está baseado na lei da conservação da massa. E aqui agora, se liga no Enem, olha o enunciado que você vai ver. É possível diminuir a acidez do suco de limão, adicionando-se a ele, que é exatamente aqui, ó, o ácido cítrico, né? Uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio. A reação que ocorre e que justifica essa diminuição de acidez é apresentada a seguir. Você tem o quê? Quantos reagentes? Ácido cítrico do limão e bicarbonato de sódio. Produto: citrato de sódio, água e dióxido de carbono. O que queremos saber, o que nós sabemos é que, independente dos reagentes e produtos,
as massas têm que ser iguais. Total reagente, total produto. Então, vamos lá. Para uma total neutralização, são necessários, olha lá, 252 gramas de bicarbonato de sódio. Para quanto de ácido cítrico? 192 gramas de ácido cítrico. Você já conhece o total de quê? Das massas do reagente. Somando 192 com 242, não é verdade? Afinal, qual a massa de bicarbonato de sódio? Agora, para reagir, por exemplo, ao invés de 192, 0,96 gramas de ácido cítrico presente numa limonada. Primeiro você viu a lei da conservação da massa, agora vamos partir para as proporções, quer dizer, se você tinha 192 reagindo com 152, com 252, se você tem 0,96, quanto você vai ter de bicarbonato de sódio, tá bom? Então, qual é a massa do bicarbonato de sódio necessária para neutralizar 0,96 gramas de ácido cítrico, que está lá na soda limonada, né? Letra A seria 252 gramas, B, 0,192, C, 2,35 gramas, C, D, 1,92, é 1,26 gramas. Portanto, ó, não é difícil, não foi difícil essa questão, tá bom? Olha lá, com certeza seria 1,26 gramas de ácido cítrico para neutralizar 0,9, ou melhor, 1,26 gramas de bicarbonato de sódio para neutralizar 0,96 gramas de ácido cítrico, tá bom? Vamos lá no cálculo, então? Olha só. Se antes você sabia que 192 gramas de ácido cítrico reagia com 252 gramas de bicarbonato de sódio para neutralizá-lo. Se você tem 0,96 gramas de ácido cítrico, então a quantidade de bicarbonato de sódio será X. E aí uma regra de 3, né, direta, que você vai chegar nas proporções também. Ou seja, 192 vezes X igual a 0,96 vezes 252. E aí, 1,26 gramas de bicarbonato de sódio neutraliza completamente 192 gramas de ácido cítrico. Quer dizer, mantém-se as mesmas proporções. Enquanto 192 gramas de ácido cítrico é neutralizada por 252 gramas de bicarbonato de sódio, se eu tiver 0,96 gramas de ácido cítrico, 1,26 gramas de bicarbonato de sódio é o necessário para neutralizar aquela acidez. E aí, que legal, né? Para você ver que você está entrando na era das quantidades. E que Lavoisier, ele comprovou exatamente, através da lei da ação das massas, com experimentos realizados em balança, chegou a um final feliz. Se você tem um reagente, 2 ou 3, formando 1, 2 ou 3 produtos, independente. O importante é saber que as massas totais dos reagentes, quando as substâncias se transformam em novas substâncias, os produtos, a massa dos produtos não pode se alterar. Tem que ser a mesma massa, tá joia? E outra coisa, conforme vocês viram lá na reação da água, por exemplo, a proporção do hidrogênio para o oxigênio, elas mantêm as mesmas proporções. E nesse último exemplo, você viu o ácido cítrico com o bicarbonato, ok? Então, as quantidades mantêm-se dentro das mesmas proporções. E lembrando que Proust só definiu a lei das proporções definidas depois que Lavoisier confirmou a lei da conservação da massa, beleza? E que legal, meu aluno. Então, olha só, muito obrigado pela sua participação, a participação do professor presencial aí, e sabendo que
teremos mais aula de química para você. Fique ligado, sucesso, valeu?